Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós queremos terminar essa abordagem sobre a misericórdia de Deus. Antes, queremos destacar algumas coisas. Primeiro, essa atitude da misericórdia é uma atitude antinatural. Ela não é algo que brota naturalmente do coração do ser humano. Veja que, às vezes, nós torcemos muito mais pela vingança do que pelo perdão, pela misericórdia, pela graça. Isso porque é uma atitude natural do ser humano caído. Essa é uma das provas mais claras de que nós somos pecadores. Por quê? Porque nós não temos a disposição natural de agir com misericórdia e com graça para com os outros. Então não espere do mundo, das pessoas, nem de si mesmo, essa atitude da misericórdia sem a graça de Deus. Outro detalhe importante. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, está diante de nós uma questão fundamental. Como reagimos diante das provações? A forma como reagimos diante das circunstâncias, diante das adversidades, ela fala sobre a nossa profissão de fé, se ela é verdadeira ou não. Se diante das provas nós ficamos inquietos, não gostamos da forma como elas ocorrem em nossa vida, isso vai nos tornar mais duros do que sensíveis. E isso é o contrário do que Cristo deseja. Quando Deus permite que pessoas, circunstâncias ou situações afrontem a nossa vida, nós temos que olhar para estas coisas como ações que são permitidas pela bondade de Deus, porque ela visa o nosso crescimento. Deus nos mostra isso e é como se colocasse diante de nós um espelho. Essas situações nos humilham, mas na verdade ela é um espelho para nós. A questão é como vamos reagir. Como é que fomos alcançados pela graça de Deus? O que seria de nós se Deus agisse conosco com os direitos que Ele tem para punir o nosso pecado? O que eu faço quando alguém peca deliberadamente contra mim? Lembre-se, Jesus começa o Sermão do Monte dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, bem-aventurados aqueles que não se orgulham diante de Deus. E para o cristão, a humildade não é algo penoso, é uma condição necessária para estar diante de Deus. E essa mesma humildade deve ser refletida com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos machucam, pois, na verdade, os que mais necessitam de misericórdia são essas pessoas que nos machucam. Mais um detalhe. O Evangelho, ele enfatiza o ser, não o fazer. O Evangelho dá mais importância à atitude do que aos atos. Insiste primeiramente naquilo que somos, não naquilo que fazemos. Em todo o Sermão do Monte, o Senhor fala da disposição e do caráter. É claro que fala das ações, mas os atos devem ser consequência de um caráter transformado para serem verdadeiros. O cristão é algo antes de fazer algo. E nós temos que ser cristãos antes de poder atuar como cristãos. Não basta fazer algo para dizer que é cristão. É necessário, antes de tudo, ser cristão. E ser cristão é possuir um certo caráter. É ser uma certa classe de pessoa. É ser diferente. Então, mas que diferença é essa? Quem opera essa diferença na vida do cristão? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Ele dirige a nossa vida. Ele corrige o nosso caráter. Quando Paulo diz, portanto não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, Paulo está dizendo, quem me dirige agora não sou eu. Quem dirige a minha vida é o Espírito Santo. Ele veio habitar em meu coração a partir do momento que reconheci o senhorio de Cristo, e é Ele que agora controla toda a minha vida. A fonte das minhas ações está sob o controle do Espírito. Não podemos ler essa bem-aventurança sem chegar a essa conclusão.
A fé cristã não é algo que está na superfície da vida humana. Não é um revestimento, uma capa. Ela ocorre de dentro para fora. Eis a razão, porque a Bíblia insiste no novo nascimento, na nova criação, de receber uma nova natureza. Então, essa bem-aventurança, ela é penetrante, ela é transformadora, porque ela fala que nossas ações na vida diária devem manifestar o que somos. E um outro detalhe importante para irmos para o final. Ser misericordioso não significa ser calmo. Jesus não está falando de temperamento. Jesus não está falando de pessoas que nascem de forma gentil, que são pessoas gentis, que desde pequenas eram calmas, disciplinadas, gentis, que não retribuíam os outros. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando de um certo tipo de pessoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses misericordiosos foram alcançados pela graça de Deus. Lembre-se, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, inclusive aquela pessoa muito gentil. A misericórdia fala primeiramente de Deus, fala da ação de Deus em nós. Deus é misericordioso, mas também é justo. Deus é santo e reto em suas ações. De modo que toda e qualquer definição de misericórdia tem que estar acompanhado desses atributos divinos. A misericórdia e a verdade andam de mãos dadas. Então, o que é misericórdia? Eu gosto de responder da seguinte forma. Misericórdia está acompanhada da graça. A graça tem relação especial com o pecador. A misericórdia com o homem miserável. A graça foca-se no pecado como um todo, e a misericórdia contempla as consequências deste pecado. Desse modo, a misericórdia significa realmente compaixão, além do desejo de aliviar o sofrimento. Esse é o significado essencial do que é ser misericordioso, é a compaixão além da ação. E o cristianismo tem um sentimento de compaixão. Porque a maior preocupação que temos é com a condição precária da humanidade. O cristão sente desejo de aliviar essa dor. Por exemplo, ter um espírito misericordioso significa agir com alguém que o feriu de um modo totalmente oposto. Perceba, imagine você ter em suas mãos alguém que o machucou, que o feriu, que o humilhou. Rapidamente vem na sua mente o seguinte sentimento: eu vou executar o meu direito. Eu vou cumprir a lei. Essa é a minha oportunidade. Essa pessoa está em sua mercê. O que você fará? Vingança ou compaixão? A melhor ilustração para isso é a parábola do bom samaritano. Leia a parábola do bom samaritano e você verá como é agir com compaixão e misericórdia. Mais um detalhe final para nós encerrarmos aqui. A promessa de Jesus aqui é muito interessante. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. O problema se encontra justamente na forma errada como essas pessoas interpretam essa frase. As pessoas pensam assim: sou misericordioso com as pessoas, portanto Deus será comigo. Não é isso? Não, não é. Essa condição de causa e efeito traz a glória para o ser humano, não para Deus. Jesus, por exemplo, disse que o perdão divino estava ligado ao perdão que liberamos. Mas isso não é feito como uma forma de barganhar algo com Deus. Lembre-se, a salvação é um dom da graça. As ações devem ser precedidas de um ser transformado. A misericórdia de Deus conosco nos leva a ter misericórdia. Alcançar misericórdia aqui não deve ser visto como um caminho alternativo para com Deus, porque o ensino do Novo Testamento é claro: a salvação é pela graça por meio da fé. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados por meio de Cristo. Não podemos nos esquecer de que as bem-aventuranças formam uma única corrente com muitos elos. A Bíblia deixa claro que nós tínhamos um coração corrompido, que éramos inimigos de Deus, que estávamos distantes do Senhor. E Deus teve misericórdia de nós. Por isso enviou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados e nos levar até Deus. Agora, com os olhos de Cristo em mim, eu passo a ver o mundo e as pessoas também como vítimas e escravas do pecado, vítimas de Satanás.
Elas estão no caminho largo que conduz à perdição. E agora não vejo mais essas pessoas como aquelas que me ferem ou me atacam, mas como pessoas dignas da profunda compaixão, porque é Satanás quem governa este mundo. Elas são escravas do inferno e eu tenho que olhar essas pessoas com a graça de Cristo, com os olhos de Cristo. É isso que significa: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É fazer como Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão fez a mesma coisa, que quando apedrejado pelos judeus disse: Senhor, não lhes atribuas este pecado. O que significa alcançar misericórdia? Tendo sido alcançado pela misericórdia divina, passamos a agir com misericórdia. E ao viver no mundo, ainda podemos cair no pecado, de modo que necessitamos de misericórdia. Jamais se esqueça do que diz a palavra de Deus. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que me faz misericordioso é a graça de Deus. Desse modo, se alguém se diz cristão, mas não é misericordioso, ela ainda não compreendeu o que é a graça e a misericórdia de Deus. Que possamos agir com misericórdia nesse dia. Possamos ter os mesmos olhos de Jesus. E se você está aflito ou amargurado com algo que alguém lhe fez, não endureça seu coração, mas pela graça, pela fé, perdoe e haja com misericórdia para a glória de Deus. Deus lhe abençoe, que você tenha um dia maravilhoso.